marido recebeu uma proposta da empresa, ficar por 3 anos na China, e foi uma proposta bastante interessante, então nós decidimos aceitar. Depois de um tempo trabalhando na área, numa empresa importadora aqui em São Paulo, 95% de todo o material que nós importávamos era da China. E como na época, estudando e interessada por essa parte de economia internacional, comércio internacional, eu pensei, por que não ir pra China? E aí eu pensei, se eu já tô agora no primeiro nível, assim, né, de mandarim, por que não ir lá viajar, conhecer o país? O objetivo principal foi estudar mandarim, mas eu também viajei bastante, né? Eu tava morando em Xangai, eu cheguei aí pra Pequim com uns amigos, fui pra Chengdu também, fui pra Hangzhou também, que é mais perto, assim, e fui com as minhas amigas também, assim, no fim de semana decidimos ir. Então as pessoas ficavam assim, malucas, você vai sozinha pro centro da China sem falar chinês? Vou. E aí acho que foi um início de uma jornada bem bacana. No começo foi bastante desesperador, né? Você fica, meu Deus, como é que eu vou largar o Brasil? Eu nunca tinha morado fora. Foi difícil, mas a gente brasileiro se vira. Acho que um mês antes do meu aniversário eu conheci a minha namorada, que ela é chinesa. Eu vou pra empresa, todo mundo falando chinês, eu não entendo nada. Eu vou, sei lá, ficar perto da minha namorada, ela tá falando com o pai dela, com um monte de amigos, eu não entendo nada. Aí eu comecei a falar, cara, eu preciso aprender chinês. Então eu me dediquei a estudar. Primeiro porque eu gostei da língua. Ela é desafiadora. É uma língua que faz você estar trabalhando a tua mente, o teu cérebro de uma forma diferente de outras línguas. Então é meio que como você fazer uma ginástica. E pesquisando aleatoriamente no YouTube, de repente eu vi o canal da Cici e eu comecei a me interessar cada vez mais. Foi uma surpresa saber que era possível aprender mandarim aqui, onde eu tô em São Paulo. Achei legal por ser pela internet, porque eu estava estudando ainda, não tinha tanto tempo livre. E eu decidi fazer as aulas porque eu tive a oportunidade profissional de viajar para a China. Tive um primeiro contato e quando eu voltei, gostei muito da minha experiência e falei assim, caramba, a experiência com a China foi tão bacana que eu quero ter um pouquinho mais da China comigo, eu vou aprender esse idioma. A China tá participando mais do circuito científico global, eu percebi, porque várias áreas sempre tem chineses no meio. Está ligada ao próprio desenvolvimento da ciência como um todo. Então eles estão marcando mais presença, eles estão se abrindo mais e está chegando mais coisas pra gente dos chineses. Então isso também me motivou muito a estudar o mandarim. Que se diz mandarim aprendendo no Brasil 1 vez por semana, 2 horas de aula, esquece. Aí eu conheci o professor, ele me enviou um e-mail falando da Cici, do Pula Muralha e tal. E aí eu fui ver, aí eu vi que ela tinha YouTube e ela é muito carismática. Só tem chinês ao meu redor, minha namorada é chinesa e até agora eu não fiz chinês. Eu falei, vou fazer chinês. É que é muito mais simples do que eu pensei. Eu já achei que não seria tão difícil, porque eu já tinha ouvido, né, depois que eu me interessei, eu comecei a ler sobre, mas quando eu estudei é mais simples ainda do que eu achava. Eu vi que não tinha um curso onde eu me encaixasse, então eu acabei vendo um vídeo da Cici um dia e eu falei assim, essa professora parece ser muito divertida. E deu super certo, e a gente tá junto aí já há uns 2 anos, e eu acho que é o que me ajuda a progredir um pouco mais com o mandarim, né? A primeira vez que eu cheguei na China foi estranho porque eu tava viajando, eu nunca tinha viajado para um país tão distante, nunca tinha ficado num avião tanto tempo. Os chineses, eles são muito receptivos, assim. Como eles já esperavam que eu não soubesse falar, né, porque tá na minha cara que eu sou estrangeira, quando eu conseguia falar algumas coisas, eles ficavam muito felizes. Isso deixa todo mundo lá muito surpreso, porque o chinês não espera que a pessoa de fora fale o idioma, né? E isso também cria muita empatia. Se você vai lá para fazer negócio, se você vai lá para conhecer as pessoas, é quase como um tapete vermelho. Quando você tenta falar, é nítido no olho do chinês que ele fica satisfeito de você tá tentando falar o idioma dele. E aí eu falava, desculpa, mas o meu mandarim não é bom, eu não vou conseguir falar o que eu quero exatamente. Eles já ficavam felizes e não importa, assim. Eles tentavam te ajudar do jeito que desse, assim. Quando você vai lá, você descobre um outro universo. Eu pude conhecer outras cidades, conheci Pequim, andei na muralha da China. Então foi uma experiência tão completa, tão completa. Quando eu voltei, eu falei, eu vou aprender a falar chinês.
lembrei, caramba, e aquele canal bacana, né, que eu vi antes de viajar. Procurei, vi que tinha o curso, vi que o investimento era menor do que um curso normal, me inscrevi no canal e comecei a estudar as primeiras expressões aí no Pula Muralha. O estudo de mandarim, da língua, você só percebe que tem um bom resultado quando você precisa dele e a pessoa te entende, claro, e te retorna com aquilo que você precisa. Hoje as minhas aulas com a Cici, elas são em mandarim. Eu escrevo alguns assuntos utilizando palavras que nós aprendemos, então vou lá, escrevo uma redação, depois a gente conversa sobre a redação, eu levo dúvidas pessoais minhas, eu conto relatos para ela em mandarim. É uma dinâmica bem mais interessante. Foi a primeira língua que eu realmente gostei de aprender. Nas primeiras coisas você se sabia ensinar muito bem. Na primeira aula você já aprende, na segunda aula você já aprende mais. E a parte mais legal, que tem uma aula dela, que se ela não tivesse me falado isso, eu teria muito problema para aprender o chinês, que foi, ela falou assim, ó, esquece o português, chinês é uma língua nova. Não fica nesse negócio de tentar traduzir. O bacana de estudar com a Cici é que ela fala português e ela entende, mesmo quando eu falo errado alguma estrutura, ela entende porque eu falo errado e ela consegue me revisar, porque ela sabe que o meu pensamento às vezes está atrelado ali à forma da estrutura da gramática portuguesa. Desde as primeiras aulas, o jeito que a Cici passa, o jeito que ela ensina, que é carismática, ela é muito carismática. A dinâmica do curso é muito boa, porque você tá lá fazendo o curso, aí você recebe um e-mail que é, manda um áudio pra gente, você falando essa palavra, e teve muita coisa assim, que você não esperava e acontecia. Isso é muito legal, inesperado. Tem uma das aulas que a Cici canta. Então, eu comecei a cantar também. Eu aprendia, decorava e aí eu cantava. Eu me peguei cantando na China, coisa que eu não faço aqui no Brasil. Cantar em casa, quando você tá cozinhando. E eu tava fazendo isso na China. Então, ela termina sendo uma companhia pra mim. E eu não me senti desamparado pelo fato de estar sozinho. E a gente sempre pensa que vai vir, que numa videoaula você vai ter menos conteúdo ou menos experiência de aprendizado do que numa aula presencial, e eu não senti isso. Mas se não tivesse o Pula Muralha, eu não sei onde eu ia procurar. Porque em escola de idioma é inglês e espanhol. Então, todo mundo gosta de ser tratado bem, gosta de ser tratado diferente, né? Cada aluno é um aluno. O que é muito diferente nos cursos de online, que geralmente você compra e eles te deixam avulso, faz se você quiser. Mas eles não, eles mandavam mensagem, mandavam e-mail, tipo, e aí, já fez essa aula, e sei lá o que, a cobrança. Eu amei isso. E o bom que eu considero de fazer aula pela internet é que eu faço o meu tempo. Porque hoje eu tenho disponibilidade de manhã, eu estudo de manhã. Amanhã eu tenho a tarde disponível, eu estudo à tarde. Pouquinho antes de ir pra China pela primeira vez, a minha esposa, a gente descobriu que ela estava grávida. Então foram 9 meses ali que eu não tinha um filhinho pequenininho, né? Então eu tinha como dedicar um tempinho mais à noite. Toda vez que eu chegava do trabalho, eu estudava uma horinha de almoço, dá pra estudar um pouquinho aqui. Ou uma horinha em casa, eu seguia as aulas ali. O módulo básico do curso é o suficiente para você arrasar e sair com o selo de ele fala alguma coisa de chinês, pode ficar perto dele ali, pode conversar com ele, né? Eu estava estudando para a escola, por exemplo, para provas, aí eu não fazia nada. Mas depois eu tinha um tempo livre, aí eu estudava bastante, assim. E ter o material na internet a qualquer momento para você poder revisar também é ótimo, assim. Porque é muito bom estudar uma coisa que você realmente quer. Você volta uma pessoa enriquecida com conhecimento, né? E o conhecimento é a riqueza que ninguém toma de você. Tem muita gente que fala isso, de que mandarim é a língua do futuro, né? Tem muita relação entre o Brasil e a China, de qualquer forma. E empresas, assim, de vários setores, assim, ter uma outra língua é um diferencial que eu posso usar em qualquer área. Porque não importa exatamente o que eu vou estudar, se eu tiver o mandarim, né, alguma outra língua, eu já posso fazer relações entre um país e outro, uma empresa e outra, que não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer, né? Considero que eu sou um privilegiado por ter tido esse tipo de experiência e espero poder ter isso com frequência, né?